Que Deus o abençoe. Uma vez mais, um bom dia, um feliz sábado para você. A você, nosso amigo que nos assiste através da internet, que Deus o abençoe. Você é bem-vindo também a estar conosco e desfrutar do estudo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Livro de Neemias, capítulo 8. Para ficar mais fácil para você se localizar, você pode ir até o meio da Bíblia, no livro de Salmos, e você volta um pouquinho, você tem o livro de Jó, e você volta mais um pouquinho, e você logo já encontra o livro de Neemias, Neemias capítulo 8. Nós estamos tendo uma série de mensagens, agora no mês de agosto, são 4 mensagens, que nós estamos falando sobre a leitura e o estudo da Bíblia, da Palavra de Deus. Na semana passada, queridos, nós falamos sobre como a Bíblia é o elemento chave para a nossa compreensão da realidade. Eu disse a você que através da Bíblia, nós encontramos o caminho correto para vivermos, enfrentarmos a realidade como ela é, e ao mesmo tempo encontramos a forma correta ou segura para morrermos, se assim descansarmos antes da breve vinda de Cristo Jesus. Eu anunciei a você na semana passada, que hoje eu estaria falando para você sobre os 10 princípios para a leitura da Bíblia. E hoje, em detalhes, ou num passo a passo, nós vamos encontrar algumas formas práticas de como nos aproximarmos do texto sagrado. Na próxima semana, eu quero falar para você sobre a Bíblia, no seu viés ou na sua forma de ser memorizada. Como nós lermos, estudarmos e memorizarmos a Bíblia. A Bíblia é algo que deveria estar fixada na nossa mente. Devemos crescer não apenas no conhecimento, mas na memorização da palavra do Senhor. E eu convido você a estar presente no próximo sábado novamente. Queridos, eu não tenho a pretensão de esgotar todo o assunto. Existe toda uma ciência, uma arte para lermos e estudarmos a Bíblia. Existem pessoas que passam a sua vida acadêmica toda estudando sobre como estudar a Bíblia. Mas eu espero em Deus que as mensagens possam fortalecê-lo, instigá-lo a você se tornar um pesquisador, um estudioso da palavra de Deus. Quero fazer uma pergunta aqui, e eu queria a sua participação. Quantos por alguma vez já brincaram de caça ao tesouro? Levante a mão, por favor. Caça ao tesouro. Legal. É uma brincadeira divertida. Em algumas das brincadeiras de caça ao tesouro, nós colocamos dicas, pegadas, enigmas, e passo a passo, usando a velocidade, a destreza da mente, a conexão entre informações, nós vamos em busca de um tesouro. Na década de 90 aconteceu algo inusitado nesse país. Este homem aqui, Forrest Fenn, ele lançou nesse país uma caçada ao tesouro. Esse homem ele foi combatente da guerra no Vietnã. Ele foi piloto de avião. Durante 365 dias, ou seja, durante um ano todo, ele fez aproximadamente 320 voos em missão lá no Vietnã. E foi nessa fase da sua vida que ele, olhando a vida pelo alto, ele aprendeu a gostar e tomou interesse por as coisas que acontecem embaixo. Ao sobreviver e sair com vida da guerra do Vietnã, onde mais de 54 mil soldados americanos morreram, ele decidiu dar uma guinada na vida. E ele se tornou um arqueólogo. E depois de anos estudando, ele então começou a rodar o mundo. E na sua viagem pelo mundo, ele foi buscando artefatos que, na opinião dele, retrataria as 1000 faces de Deus. E ele abriu um grande estúdio de exposição desses artefatos que ele recolheu ao longo do mundo, ao redor do mundo ao longo do tempo. E ele, por ano, chegou a fazer mais de 6 milhões de dólares em transações comerciais com esses artefatos.
Mas no ano de 1998, ele se deparou com a possibilidade real da finitude da vida. Ao sentir-se mal, foi diagnosticado que ele tinha um câncer em um dos seus rins. E o médico não lhe prometeu cura. E ele saiu dali. E diante da possibilidade de morrer, decidiu deixar alguma coisa para a vida aqui na terra e para essa sociedade. E então ele tomou uma caixa trabalhada em ouro em uma de suas descobertas. E essa caixa ele colocou dentro dela vários artefatos históricos, coisas de marfim até elementos de ouro. 265 moedas de ouro maciço, colares, pulseiras, pequenos artefatos de barro retratando histórias dos nossos antigos. E ele escondeu isso na maior cordilheira dos Estados Unidos, uma cordilheira de 3.000 quilômetros aproximadamente. E ele lançou, através da internet, a caça ao tesouro. A princípio, sem nenhuma dica ou instrução. A pessoa sabia que isso estava aqui nessa cordilheira, que vai desde o Novo México até Montana. E cerca de 200.000 pessoas foram em busca desse tesouro. Acontece que, passado 10 anos, esse homem sobrevivendo a esse câncer, ele escreveu um livro. E o começo desse livro, ele abre com um poema, esse poema aqui. E esse poema, ele colocou palavras e sentenças que davam dicas para que as pessoas pudessem chegar aonde esse tesouro estava escondido e guardado. E através da leitura desse poema, as pessoas poderiam ter uma noção de onde isso estava. E esse livro é vendido apenas em uma estação de correio na sua cidade, lá no Novo México. E então as pessoas começaram a comprar o livro para terem dicas de onde poderia estar esse tesouro. E alguns relatos interessantes de pessoas que participaram dessa caçada. Por exemplo, de uma mulher que investiu 2 anos da sua vida procurando por esse tesouro. E no meio dessa procura, ela se deparou com um outro homem procurando o tesouro e eles se casaram. E estão felizes. Há uma outra história, um tanto quanto trágica e triste. Um dos jovens desse país, decidido buscar e encontrar esse tesouro, se perdeu. Por 6 meses ficou desaparecido. O seu corpo foi achado na costa de um rio. E durante as procuras por esse rapaz, outras 4 pessoas também infelizmente morreram. Acontece que em junho do ano passado, uma foto por um e-mail chegou à caixa de mensagens do criador dessa saga toda. Alguém dizendo que havia encontrado o tesouro. E ele mostrou fotos de onde ele havia encontrado, do próprio tesouro, e desapareceu. Não deixou sinais. Alguns dizem que isso é a propósito para evitar que o governo coma metade desse valor todo em impostos. E eu queria te perguntar uma coisa, sabe quanto havia a estimativa de materiais dentro dessa caixa? Cerca de 3 milhões de dólares em artefatos ali dentro. Queridos, 200.000 pessoas, um casamento, infelizmente 5 mortes. Tudo isso para achar um tesouro de 3 milhões de dólares aproximadamente. E eu pergunto para você, qual é o preço que nós estamos dispostos a pagar pela leitura da palavra do Senhor? O quanto nós estamos dispostos a cavar para encontrarmos as riquezas, as joias, o ouro da palavra do Senhor. E nessa manhã, eu gostaria de apresentar alguns caminhos práticos de como nós escavarmos e nos aprofundarmos no conhecimento, na leitura da palavra do Senhor. Mas antes, nós vamos ler a própria Bíblia, para que ela possa nos guiar ao longo dessa mensagem. Neemias capítulo 8, a partir do verso 1, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades,
todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, e agora estou no capítulo 8, no verso 3 do livro de Neemias. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e os que o podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estavam num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maceias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém e amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maceias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Verso 10. Disse-lhe mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. E o último verso, verso 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Ok? E eu queria nesta manhã então conversar com vocês sobre 10 princípios para a leitura da Bíblia, e o primeiro deles é justamente esse daqui. Leia a Bíblia de forma espiritual ou espiritualmente. E o que isso significa? Ore, acredite no Deus do texto. Sem essa confiança, sua busca será em vão. Queridos, eu quero incentivá-los a, como primeira coisa a se fazer ao tomar o texto sagrado nas tuas mãos, é você orar, pedindo para que Deus possa guiar a sua mente, guiá-lo no entendimento das Escrituras. Que o autor da Bíblia, o Espírito Santo, que inspirou cerca de 440 escritores, possa agora iluminar a sua mente para que você possa entender o que está aqui. Primeiro passo para uma leitura e estudo adequado da Bíblia, ore ao Senhor, confiando que o Senhor, autor do texto, é o Senhor que guia você agora na compreensão da palavra. Um segundo passo, leia completamente. Eu gostaria que você acompanhasse a leitura do PowerPoint junto comigo. Não há nada em um texto que não seja importante. Tudo é importante. As palavras, a gramática, a sintaxe, os sons, tudo. O profeta é muito cuidadoso ao considerar como transmitir a mensagem. Além disso, o texto é tudo que você tem, portanto, aproveite ao máximo o texto. Queridos, numa breve menção a esse ponto, o texto bíblico, embora tenha sido escrito por homens, ele recebeu a inspiração de Deus. O Senhor atuou na mente, no pensamento desses homens, de modo que eles pudessem expressar em linguagem humana a revelação do Senhor.
E eles foram habilidosos, cuidadosos, detalhistas, muito bem trabalhados na elaboração do texto. Todos os detalhes do texto é importante, desde uma vírgula, um ponto final, uma expressão que inicia o texto. Leia o texto com cuidado, colocando atenção em tudo que o texto tem, até porque tudo que você tem é o quê? É o próprio texto. Dica de número 3, leia em voz alta. Pai e mãe, me permita dar uma dica a vocês, e eu vou falar um pouco disso na semana que vem. Com os filhos de vocês, se possível, antes de dormir, peguem um texto da Bíblia, um salmo, uma parábola, uma das partes dos ensinamentos de Cristo Jesus em Mateus 5 até Mateus 7, e leia em voz alta para os filhos de vocês. À medida que nós vamos lendo para os nossos filhos naturalmente, por um processo de rotina, vão memorizando a palavra do Senhor. Eu queria convidar você aqui junto comigo a recitar o Salmo 23, verso 1. Podemos fazer juntos? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que Deus abençoe a sua vida, que Cristo Jesus seja o pastor do seu coração. Uma quarta dica, queridos, leia lentamente. E aqui para nós é um grande desafio. Os nossos dedos passaram a trabalhar numa velocidade muito alta, passando foto a foto no Instagram, publicação a publicação no Facebook, e a nossa mente agora vive de pequenos pontos visuais, de pequenas informações dadas de forma rápida. Mas a Bíblia caminha no sentido contrário. Tire um tempo para ler o texto. Qual é a ferramenta mais importante na interpretação e entendimento da Bíblia? Está no tempo. Algo que não temos mais. Tome o devido tempo para fazer isso devagar. Temos que desenvolver uma atenção ao texto. Queridos, ao longo do meu ministério, da minha vida aqui nos Estados Unidos, muitos pais e mães têm reclamado que os filhos têm déficit de atenção. Esse é um problema real. Esse é um problema que realmente é categorizado e é descrito pelos médicos. Mas muitos dos nossos filhos não têm essa patologia ou essa enfermidade, se assim possa dizer. Eles apenas não estão sendo treinados a uma vida paciente, a uma vida de foco, a uma vida de saber o tempo certo das coisas. E quando chegamos à Bíblia, a Bíblia nos convida a olharmos para o texto de forma lenta, devagar, demorada. Eu tenho sugerido aos pais e mães, aos irmãos da igreja, mais do que ler grandes porções, pegue um pequeno pedaço, deguste aquele pedaço, peça a Deus para que ajude a entender as pequenas porções. Mais importante do que a quantidade é a qualidade do entendimento, ainda que seja numa porção menor. Quinto ponto, leia repetidamente. Ler uma vez não é suficiente. E eu queria trazer aqui uma informação de um professor que eu tive lá na Andrews, Dr. Jacques Ducan. Ele é um homem baixinho, mas de um cérebro extraordinário. Ele é francês-argelino, e ele veio para os Estados Unidos, estudou, e ele leciona na Andrews desde a década de 70. Esse homem, possivelmente, não quero aqui taxar assim, mas é o maior, um dos maiores especialistas no livro de Daniel na nossa igreja. Recentemente ele lançou um livro só sobre Daniel capítulo 11, um livro desse tamanho aqui, dessa grossura. Já tive na casa dele por algumas vezes, uma biblioteca extraordinária. E todos os anos ele leciona a mesma classe sobre o livro de Daniel. E sabe o que ele nos diz? Que ano após ano, lendo o livro de Daniel, revisitando o livro de Daniel, ele descobre coisas novas. E a pergunta dele para ele mesmo é: como eu não vi isso antes? Desde a década de 70, lendo e relendo, preparando livros e aulas e palestras e sermões, e de repente se depara com um novo. Leia atentamente, coloque atenção na sua leitura. Sexta dica, querido, leia esteticamente. O que vem a palavra esteticamente? A estética do texto. O nosso Deus é um Deus de beleza, o nosso Deus é um Deus belo, e Deus refletiu na criação a sua beleza. Veja a quantidade de árvores, de flores, de estrelas no céu. Deus é um Deus belo, e o seu texto, o texto bíblico, é um texto belo. A Bíblia é uma espécie de literatura.
O escritor é um poeta, ele usa paralelismo, poesia. Seja sensível à beleza do texto, preste atenção nas formas. E nós percebemos que às vezes na Bíblia, a forma fala mais do que o próprio conteúdo. Às vezes o autor bíblico escolheu uma forma necessária, importante para transmitir determinado conteúdo. Dá um exemplo para você. Nós conhecemos, por exemplo, a história da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, não é isso? Mas essas três histórias, muitas vezes ensinadas de formas separadas, elas deixam, impedem que a gente perceba o principal da história. Na verdade, Jesus Cristo, ele está contando essas três histórias em cima de uma única pergunta, ou para responder uma única pergunta, ou seja, essas histórias deveriam ser lidas e estudadas em conjunto. Porque o que essas histórias têm em comum, além do elemento da perda? Tem o elemento de Deus. A história não está ressaltando o filho que se perdeu, não está ressaltando a moeda, está ressaltando o pai, o pastor, a mulher que achou. Ou seja, na forma como é estruturado, a gente também aprende. 7ª dica, leia corporativamente. Você não lê as escrituras sozinhos. Você tem que compartilhar e colocar à prova seus pensamentos com outras pessoas. Se você não colocar à prova suas ideias, elas podem se tornar perigosas. Você vai acabar pensando que é o Messias. Se você tiver algum tipo de delírio, os outros poderão perceber isso em você. A literatura apocalíptica é como uma bomba nesses casos. E queridos irmãos, vez ou outra no nosso meio adventista, surge um dos nossos irmãos dizendo ter nova luz e nova revelação em Apocalipse. Ele leu ali e descobriu algo. E é interessante, queridos, que às vezes nós nos portamos como se o mundo tivesse passado a existir depois que eu nasci. O mundo é mundo há muito tempo. Existem muitas pessoas em eras e eras que se dedicaram ao estudo da palavra. Existem pessoas que dedicam a vida exclusivamente para o estudo, mas o irmão acha que ele descobriu sozinho nova luz. Cuidado! Geralmente a compreensão da palavra de Deus, ela se dá de forma corporativa, ou seja, é a luz que é dada para um grupo de pessoas, para uma comunidade. Muito cuidado com um indivíduo que se diz ter uma nova luz, uma nova revelação, inclusive dentro das questões de Daniel e Apocalipse. 8º, leia intertextualmente. O texto não está sozinho. Identifique em outras partes da Bíblia alusões ao seu texto. Veja como eles se explicam. Estabeleça essas conexões. Primeiro com o que você está próximo e depois indo mais longe para outras conexões. Irmãos, não existe teologia de um único verso. Não existe uma igreja que pode alicerçar em cima de um único ponto uma frase das Escrituras. A Bíblia, ela tem um fio condutor de Gênesis a Apocalipse, que capítulo após capítulo, livro após livro, vai se ligando e fazendo a Bíblia ser uma só. Procure ao ler a Bíblia perceber o assunto na sua camada inteira, na sua dimensão total. Ponto verso 9. Leia inteligentemente. Use sua mente. Não caia na armadilha de pensar que a fé não exige pensar, irmãos. Embora existam pessoas simples que compreendem e expliquem a Bíblia de forma profunda, a Bíblia em si é um livro profundo. E ela exige e espera de nós um exercício de pensar. A fé não é você aceitar passivamente, de forma ignorante, verdades escritas. Somos chamados a sermos seres racionais e pensantes. E o 10º e último, leia com eticidade, ou seja, não negligencie o elemento ético. Não projete seus preconceitos, viés e ódio. Há 2 semanas atrás eu revisitei um livro que eu li na época da Andrews, e ali existia por parte do autor uma dica muito importante, mas muito difícil. Ao ir ler a Bíblia, não leve para a Bíblia os seus sentimentos, as suas emoções, as suas experiências.
vá para a Bíblia de maneira neutra. É muito difícil, mas é o que a gente precisa. E olha só esse ponto. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Daniel e Apocalipse têm sido usados para descarregar nosso preconceito contra católicos, judeus e recentemente muçulmanos. Tome cuidado. Não deixe que suas deficiências desempenharem um papel em sua leitura e entendimento da palavra. Eu quero contar 2 histórias aqui sobre isso. Irmãos, nós acreditamos nas profecias de Daniel e nas revelações apocalípticas. E a gente sabe, por interpretação, que existe um sistema religioso que vai se levantar junto com o sistema político e vai atormentar o povo de Deus. Mas veja que eu usei aqui com você um sistema religioso, um sistema político. Eu propriamente escolhi a palavra porque nós não acreditamos que um indivíduo simplesmente vai fazer e desfazer. É um sistema. E muitas vezes, usando alguns textos de maneira deturpada, nós fazemos acusações contra um indivíduo. E às vezes esse indivíduo representa uma fé sincera, genuína e autêntica de um outro indivíduo, que embora esteja no engano e precise dali sair, ele é um indivíduo. Eu queria contar 2 historinhas para você rapidamente. A primeira história é de alguém que chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu descobri qual é o animal terrível e espantoso de Daniel capítulo 7. Descobri. E eu posso provar, pastor. Irmãos, e por favor, eu estou contando uma história e isso não tem nada a ver com política. E esse irmão falou assim: é o Lula. O Lula? É o Lula. É o Lula. Mas como, irmão? Leão, o urso, o leopardo e o animal terrível espantoso. Lula. Pegou as iniciais e atribuiu isso ao indivíduo. Irmãos, exegese de porta de bar. E uma outra história foi contada por um professor meu lá do Brasil, que estava dando estudo bíblico para um senhor muito simples que vivia num sítio. E esse pastor, dando estudos bíblicos para esse indivíduo, percebia que esse indivíduo recebia o estudo bíblico no sábado, e no domingo ele ia na casa de um dos seus funcionários que morava ali no seu sítio e repassava o estudo bíblico. Olha que bacana! Recebia o estudo e já passava o estudo. E num sábado à tarde, esse meu professor chegou ali e o irmão tinha uma dúvida. Professor, pastor, eu tenho uma dúvida. Ontem eu fui dar o estudo bíblico e eu falei que a besta do Apocalipse é o Papa. Tá certo? E o professor, na sua sabedoria, na sua sutileza, no seu cuidado, perguntou: explica, irmão, para mim, por que o senhor falou para ele que é o sábado, que é o Papa? E o irmão então respondeu: olha, porque Deus manda guardar o sábado e o Papa guarda o domingo. Logo ele é uma besta, não entende as escrituras e faz tudo errado. Sabe, queridos, existe sim, eu concordo com você, um lado cômico dessa história, mas existe um outro lado ético, que muitas vezes nós, por acharmos que estamos com a bandeira da verdade, passamos por cima de um monte de gente sincera. Lembre-se, luz é bom, mas luz demais ou fora da hora, ofusca. A Bíblia, ela contém a palavra do Senhor, mas nem por isso nós vamos sair pisoteando deliberadamente sobre os outros. Eu quero dizer algo para você aqui, isso fica para um outro dia. Mas sabe o que eu desejo para o Lula e para o Bolsonaro? Para o Trump e para o Biden? Que eles se arrependam dos seus pecados e sejam salvos em nome de Cristo Jesus. O que passar disso, querido, é conjectura humana. E assim eu desejo para o Edir Macedo e para o Papa atual, que se arrependam dos seus pecados e sejam perdoados e salvos por Cristo Jesus, assim como eu. Muito cuidado com a questão ética da Bíblia. A verdade tem que ser dita, mas ela tem a hora certa, a forma certa e com os sentimentos apropriados do nosso coração.
Eu queria compartilhar com você alguns textos da senhora Ellen White sobre a questão da leitura da Bíblia em relação com esses 10 pontos. E o primeiro do texto diz assim: é apropriado e correto ler a Bíblia, mas o vosso dever não termina aí, pois deveis examinar as suas páginas por vós mesmos. Então, Ellen White ressalta que nós devemos ler a Bíblia, mas ela dá um passo a mais. Não basta apenas ler, você tem que o quê? Examinar. Queridos, nós temos hoje diante de nós a possibilidade de assistirmos e ouvirmos quantos sermões, palestras e aulas quisermos com o YouTube. E imagino que muitos de vocês, enquanto trabalham, dirigem, colocam ali sermões e palestras. O que é bom, uma vez que isso seja bom. Mas eu queria lembrar que isso não substitui o esforço pessoal seu como indivíduo de esquadrinhar as palavras. E mais, querido, existe muita gente com a Bíblia na mão, falando palavras bíblicas, mas que não são suportadas por uma correta interpretação da Bíblia. E não é porque fala de Deus que é bom, porque Satanás, inclusive, ao tentar Cristo Jesus, usou a própria Bíblia. Por isso, nós individualmente deveríamos buscar nos aproximar em leitura e em estudo da palavra, e não apenas confiarmos ou gastarmos tempo naquilo que o pastor fala, naquilo que aquele irmão voluntário fala, naquilo que aquele ministério fala, naquilo que aquele professor fala. Vá você à Bíblia, estude por você, e o texto continua: o conhecimento de Deus não é obtido sem esforço mental, sem oração por sabedoria. Queridos, infelizmente, a palavra esforço nos nossos dias tem perdido força, vigor e brilho nos nossos dias, no nosso meio. E às vezes nós vivemos como se tudo tivesse que se moldar a nós mesmos. Mas a palavra de Deus, ainda que seja a palavra de Deus, exige esforço da nossa parte. E como eu peço para que Deus nos ajude a não nos acovardarmos, mas usarmos valor, usarmos vigor, força para irmos para a Bíblia com disposição e escavarmos os tesouros que aí tem. E na parte última, devemos buscar diligentemente o tesouro escondido. Lembre-se daquelas 200.000 pessoas que acreditaram num homem que tinha enterrado um tesouro e saíram por pesquisar e por procurar. Hoje é o dia de nós termos esse mesmo sentimento pela palavra do Senhor. Ela, num outro texto, continua dizendo, no livro Bible Echo, de 15 de outubro de 1892, na página 115, tomai, portanto, vossa Bíblia, apresentai-vos perante o vosso Pai Celestial, dizendo-me, esclarece-me, ensina-me o que é verdade. O Senhor atenderá a vossa oração, o Espírito Santo gravará a verdade em vosso coração. Examinando as Escrituras por vós mesmos, serei fortalecidos na fé. Pastor, olha, eu não tenho vontade de vir na igreja, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de ler a Bíblia, eu me sinto desanimado, eu me sinto abatido, eu me sinto fraco. Queridos, vá à Bíblia. Tome a palavra do Senhor, pegue o texto sagrado, mergulhe através desse texto que são como janelas ao coração do Pai. Entenda bem o que eu vou dizer dentro de um certo contexto. É claro que mesmo lendo a Bíblia nós podemos desanimar, estarmos abatidos, enfraquecidos, sim. Mas a Bíblia não vai permitir que esse seja um estado permanente, decorrente das nossas fraquezas por um mundo de pecado. Preste atenção, examinando as Escrituras por vós mesmos, sereis fortalecidos na fé. Nada contra, uma vez mais, você ouvir o pastor tal, o missionário tal, o professor tal, o pastor tal, o ministério tal, mas existe uma responsabilidade intransferível de você, por você mesmo, recorrer às palavras sagradas e estudar, examinar, dedicar tempo. As verdades da Bíblia são como pérolas ocultas, devem ser buscadas, desenterradas mediante penosos esforços. Não é somente necessário acordar com aquela cara de songo-mongo ali, dormindo, abrir a Bíblia e ler de qualquer jeito. Nós deveríamos, irmãos, separar um tempo da nossa semana para falar, agora eu vou estudar a Bíblia, vou desligar o celular, turn off o computador,
vou me ater ao estudo da palavra. E talvez você esteja pensando, pastor, mas como? Irmãos queridos, está aqui. Esse guia, mundialmente preparado e entregue no nosso idioma. 5 anos aproximadamente de elaboração. Se você não tem condição de fazer uma faculdade de teologia, se você não tem condições de comprar um comentário bíblico, se você não tem condições de dedicar horas do seu dia, está aqui um guia que te ajuda a examinar, escavar as escrituras por temas. Uma leitura sistemática da Bíblia e às vezes lendo a lição da escola sabatina. Eu acho que eu já disse isso para você. Eu fico pensando assim, eu gastei alguns milhares de dólares, enquanto os membros da minha igreja, por 7, 8 dólares, têm aquilo que os meus professores cobraram de mim lá na sala de aula para transmitir. Eu penso quantos livros eu tive que comprar para ler, quantas monografias, quantos book reviews, e vocês recebem de mãos dadas, 7, 8 dólares no máximo aqui. Coisas extraordinárias. Aqui está um caminho. Eu quero dizer algo aqui, irmãos, por favor, não me levem a mal. Eu, às vezes, fico me questionando, por que tanto DVD? Por que tanta meditação matinal, é meditação da mulher, é meditação do homem, é meditação do jovem? Irmãos, se nós estudássemos exclusivamente a Bíblia com a lição da escola sabatina, nós já seríamos suficientemente alimentados. Não precisaríamos de mais nada. Eu não estou dizendo que você não deve ler os outros, mas possivelmente, se você esquadrinhar as escrituras através da lição da escola sabatina, aquilo tudo vai servir como um complemento, mas não como fundamento. A senhora Ellen White diz nesse próximo texto, depois da passagem do tempo em 1844, nós buscamos a verdade como um tesouro escondido. 1844 remete à ideia do grande desapontamento. Irmãos, nós estamos falando de pessoas que doaram, que se desvencilharam, que se largaram na missão de se preparar para Jesus voltar e Jesus não voltou. A Bíblia não estava errada, mas a compreensão do evento. E essas pessoas voltaram a estudar a Bíblia. E veja o que a senhora White diz. Reunia-me com os irmãos e estudávamos e orávamos fervorosamente. Muitas vezes ficávamos reunidos até alta noite, e às vezes a noite toda, pedindo luz e estudando a palavra. Eu penso que se eu estivesse lá no meio dessa reunião, eu ia falar assim, irmão White, dá uma orada aí, pede para Deus solucionar logo essa questão da Bíblia para a gente ir para casa. Não seria mais fácil? Não é mensageira do Senhor? Que Deus fale com a senhora, esclareça o texto e a gente vai embora. Até porque a maioria deles eram trabalhadores rurais. Tinha uma agenda de trabalho com bichos, com plantação, trabalho pesado. Mas não tem moleza. Como dizia o professor Pedro Apolinário nas classes de grego, lá no teológico, os alunos começavam a reclamar por ter que estudar grego, ele dizia, você quer moleza, meu irmão? Vai fazer medicina, vai estudar física, vai fazer engenharia mecânica, aqui é teologia, aqui é esforço. A nossa igreja está aqui hoje, irmãos, isso é muito sério. Nós estamos aqui hoje porque algumas pessoas vararam noite adentro, e muitas vezes sem resposta, estudando a Bíblia. Os que muito tinha lá uma chave bíblica, um comentário, mas era um esforço individual que eles faziam quando juntos em grupo e pedindo, Senhor, nós queremos entender. Nós queremos conhecer, o Senhor precisa de nos revelar. E não tinha moleza, tinha esforço. Queridos, isso vai ficar para um outro dia, mas eu trabalhei no departamento lá na universidade, no Center for Adventist Research, no centro de pesquisa adventista. E sabe o que mais me chamou a atenção naquele departamento? Nós temos lá um cofre muito bem cuidado. E dentro desse cofre está algumas bibliotecas pessoais. Ellen White, por exemplo, o Andrews. E eu percebo que essa gente tinha uma vocação para o estudo. Estudavam, liam,
não ficavam levando as coisas de Deus de maneira banal. E por fim, queridos, o mesmo poder exercido por Cristo enquanto andava visivelmente entre os homens, acha-se em sua palavra. Você já teve a percepção, o sentimento, puxa vida, como eu gostaria de viver junto com Cristo igual os discípulos viveram? Ver os milagres, ouvir Jesus. Olha o que a irmã White diz no Ciência do Bom Viver, página 122. O mesmo poder exercido por Cristo enquanto andava visivelmente entre os homens, acha-se aonde? Na sua palavra. Quando abrimos a palavra de Deus, nós estamos na presença do próprio Cristo. Estamos diante daquele que fez milhares de milagres, dos quais os livros não seriam suficientes para colocar aqui nesse mundo. Era por sua palavra que Jesus curava a doença e expulsava os demônios. Por sua palavra acalmava o mar e ressuscitava os mortos. E o povo dava testemunho de sua palavra, tinha autoridade. Ele falava a palavra de Deus, a mesma que falara a todos os profetas e mestres do Antigo Testamento. Toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo, irmãos. Nós temos nas nossas mãos a manifestação de Cristo Jesus, amém? Quando você abre a sua Bíblia, a palavra de Deus na sua casa, você está recebendo Cristo junto de você. E Jesus nos chama, a de Gênesis e Apocalipse, nós estudarmos, esquadrinharmos, lermos. E se você esqueceu de alguma coisa, que algum texto, depois visita lá a nossa página no Facebook, o sermão está todo ali, e você, se quiser pegar esses PowerPoints, está à disposição também. Mas eu gostaria agora de virar um pouco a chave. Se eu falei para você da leitura e do estudo da palavra com você lá na sua casa, agora eu quero falar um pouquinho sobre a leitura da Bíblia aqui na casa de Deus. Um outro aspecto que nós deveríamos pensar. E agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo novamente em Neemias capítulo 8. De onde nós começamos? Neemias capítulo 8. Nós vamos ler alguns versos, ou alguma parte de alguns versos, eu gostaria muito da sua atenção. Neemias capítulo 8, verso 2, na segunda parte do verso diz assim: tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam, ou seja, quando eles começavam o culto, a congregação e o serviço, eles recebiam ali na igreja, na sinagoga, o lugar onde eles estavam, que seja, eles recebiam homens, recebiam mulheres, e o texto diz um detalhe, e todos aqueles que entendiam. Irmãos, por inferência aqui, sem medo de errar, eu posso dizer para você que o texto está falando inclusive das nossas crianças. Sábado após sábado eu tenho procurado me envolver aqui nas questões da atividade da igreja. E eu vou lá nos departamentos infantis. Irmãos queridos, me preocupa ver algumas cadeiras, alguns bancos vazios ali. É triste saber, irmãos, que alguns de nós não estamos trazendo os nossos filhos aqui para a casa do Senhor. Eu trago verdades, eu não quero likes, e eu quero te dizer algo aqui. Tudo aquilo que a gente manda para a vida é a lei do solo e da colheita. A vida, de forma geral, algumas exceções, manda de volta para nós. E aquilo que a gente não manda para a vida não manda de volta para nós. Sabe que como pastor, eu tenho um dever diante de Deus dessa congregação de ajudá-los em tudo o que eu puder. Não desligo meu celular, procuro atender todo mundo semanalmente, sábado após sábado chego antes do culto aqui para recebê-los, não tenho um horário para sair, e a minha vida é uma bênção como pastor. Me sinto muito feliz por estar aqui. Mas a minha vida não é um mar de rosa, porque a vida de vocês não é um mar de rosa. E os problemas que atingem vocês me atingem também. E eu estou aqui para ajudar. E às vezes eu olho um banquinho ali da escolinha sabatina vazio, e eu sei que tem uma criança que deveria estar sentada ali.
e ela não está. E no outro sábado não está. E no outro ela vem, mas falta 3. E isso vai causando no inconsciente da criança a percepção de que isso daqui não é importante. E no primeiro momento de senso de liberdade que ela tiver, ela vai fazer uma seleção, uma distinção. O que é importante para mim e o que não é. E uma das primeiras coisas que ela vai deixar de lado, se não for importante, é as coisas de Deus. E nesse dia, possivelmente, você vai me ligar. E que bom que você vai me ligar. E eu vou te atender com alegria, com satisfação e vou caminhar junto com você. Sem nenhum problema. Esse é o meu dever. Aqui não tem direta para ninguém. Aqui tem uma direta para todos. Mas nesse dia, irmão, quando você me ligar, minha irmã, embora eu possa fazer tudo o que eu estiver ao meu alcance, eu não tenho certeza se vai mudar a condição do seu filho e da sua filha. Você me entende? O pastor está aqui para servir, e tem que servir mesmo, e sem reclamar de nada. Mas o problema é que eu não consigo mudar a mente e o coração de ninguém. E isso acontece, queridos, com você, pai e mãe de pequenininho. Veja, existem casos de que os pais fizeram tudo isso e muito mais, e por alguma razão o filho foi para outro caminho. Escolha dele. Não há remorso e culpa em você no seu coração. Mas eu quero insistir, pai e mãe, por favor, traga o seu filhinho, a sua filhinha aqui para a escola sabatina, por favor, em nome de Jesus. Saia da sua cama, da sua casa e venha. Mostre para ele que aquilo é importante. E que um dia na vida, quando ele tiver liberdade, tiver fazer uma distinção por ele do que é importante ou não é, aquilo ele vai colocar como importante. E o texto continua. Verso de número 3 diz assim: E leu no livro diante da praça que está à fronteira da porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Quando que eles começaram a ler o texto? Desde a alva. E alguns comentários sustentam que desde a alva significa antes mesmo do sol raiar. Estava escuro, eles já estavam prontos para ler a Bíblia. Alguns falam em torno de 5 a 6 horas. Imagina, 5 a 6 horas lendo a Bíblia. Um livro que hoje nós banalizamos, tornamos vulgar no nosso meio, infelizmente. Perdeu o seu brilho e o seu encanto. Mas eu queria lembrá-los de algumas histórias de missionários que chegam a rincões onde não há presença cristã, e eles querem montar ali um culto, e para surpresa desses missionários, sabe o que as pessoas nativas querem no horário do culto? Só a leitura da Bíblia e nada mais. Histórias de missionários que passam horas a fio apenas lendo a Bíblia. As pessoas não querem música, as pessoas não querem teatro, as pessoas não querem anúncio, não querem evento, não querem programa. O que as pessoas querem? A leitura da Bíblia. Irmãos, um outro aspecto. Nós passamos aqui apenas 3 horas sábado pela manhã, cada sábado pela manhã, apenas 3 horas. E parte dessas 3 horas é dedicada à Bíblia, ao estudo. E nós deveríamos estar aqui dentro, confortavelmente assentados como estamos, de coração aberto para a Bíblia, para a palavra do Senhor. E aqui eu quero aproveitar e fazer um adendo aqui importante à nossa igreja. Queridos irmãos, o centro do nosso culto é a palavra do Senhor. O nosso culto se manifesta em 3 partes: ensino, adoração e comunhão. A comunhão é a necessidade de estarmos juntos, como família do Senhor, nesse movimento que sábado após sábado fazemos de estar aqui. A comunhão, isso é bíblico, precisamos de estar juntos uns com os outros. A adoração é cada vez que nós nos levantamos para cantar, louvarmos a Deus congregacionalmente com a nossa voz. Querido jovem, arrume esse seu ombro caído, estufa esse seu peito, coloque essas pernas firmes, coloque um sorriso na sua face, abra esses seus olhos, louve ao Senhor.
E nós estamos aqui pelo ensino. Por isso que os nossos filhos, quando chegam aqui, vão lá para a escola sabatina. Por isso que aqui dentro da igreja a gente recapitula a lição, a gente tem sermão, porque aqui nós acreditamos no mistério bíblico do ensino. Compartilhamos a palavra, estudamos a palavra. Essas pessoas vinham para ouvir a palavra, 5, 6 horas ouvindo a palavra. E o texto continua. Na parte última, o povo tinha os ouvidos atentos. Eu queria destacar aqui 3 coisas sobre a questão de atenção. Queridos, se não é um caso de emergência ou urgência, se você não tem nenhum trabalho essencialmente importante no sábado, desligue o seu celular. Desligue o seu celular. Evite o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, a sua caixa de e-mail, o seu texto. Se você precisa, por uma emergência, uma urgência, sem nenhum problema. Mas diferente disso, desligue o seu celular. Cuidado com as conversações, desde a nossa entrada aos corredores, nas salas. As más conversações corrompem os bons costumes, 1 Coríntios 15, 33. Cuidado com aquilo que nós conversamos dentro da igreja. Às vezes chegamos aqui para ouvir a palavra de Deus, mas de repente por conta de uma conversa, a nossa mente agora toma um outro sentido e se anuveia para a palavra do Senhor. E queridos, cuide com os seus pensamentos. Eu queria dar uma sugestão a você. Ao entrar na igreja, se ajoelhe nesses bancos ou assentado mesmo e leve os seus pensamentos cativo ao Senhor. Senhor Deus, eu cheguei aqui preocupado com a minha vida financeira, eu estou devendo muito. Eu vim para a igreja preocupado com o meu casamento, a minha esposa não veio, o meu marido não veio, o meu filho não veio. Eu estou preocupado com um problema de saúde. Segunda-feira eu tenho uma consulta médica. Senhor, eu quero levar cativeiro, que o Senhor tome o meu pensamento e que aqui eu tenha pensamento aberto para o Senhor e para a sua palavra. O povo ouvia o texto atentamente, coloque atenção e foco em tudo que acontece aqui. E o texto continua no verso 5 e verso 6, eu queria que você lesse junto comigo, prestando atenção. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor. Olha o que o texto está dizendo. Esdras bendisse ao Senhor. Quem que é o Senhor segundo o texto? O grande Deus. O escritor poderia ter colocado Esdras bendisse ao Senhor, mas ele colocou o grande Senhor. E eu pergunto a você, quem que é Deus? E eu não estou perguntando quem é Deus para você, porque a nossa mente acaba criando uma imagem falsa de Deus. Quem que é Deus? Eu queria dar um exemplo para você, só para a gente tentar deslumbrar uma pequena e insignificante fração da infinitude de Deus. Nós habitamos no planeta Terra, que está dentro de um sistema solar, que fica dentro da Via Láctea. Essa Via Láctea, querido, se nós quisermos conhecê-la, de um raio até outro raio, ou seja, uma circunferência tem o ponto central na circunferência, do ponto central até um ponto da circunferência é um raio, do outro lado outro raio. Se eu quiser fazer em linha reta uma ida de uma ponta a outra do círculo, se assim eu posso dizer, nós levaremos 100.000 anos-luz. Imagina comigo, você durante 100.000 anos, viajar nesses 100.000 anos ininterruptamente, 300.000 quilômetros por segundo. Você 100.000 anos viajando 300.000 quilômetros por segundo sem parar, vai de uma ponta a outra ponta da nossa Via Láctea. Lembrando a você que ela não é a única. Ela não é a única. Irmãos, e dentro dessa Via Láctea são aproximadamente 100 a 400 bilhões de estrelas. Abra sua Bíblia comigo rapidamente em Isaías 40, versículo 26. Isaías 40, verso 26. Isaías 40, verso 26. Diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas,
as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem a faltar. Você quer saber quem que é o nosso Deus, querido? É o Deus que criou um infinito universo, que tem uma Via Láctea com 400 bilhões de estrelas aproximadamente, e ele chama cada uma delas pelo nome e elas não vêm a faltar. Isso é apenas uma fração quase insignificante do tamanho gigante do nosso Deus. E quando a gente entra por aquela porta ali, a gente vem para adorar esse Deus. A gente vem para ensinar e aprender sobre esse Deus. E a gente vem para comungar com a família desse Deus. Eu te pergunto, isso não deveria mexer com a nossa forma de estarmos aqui dentro da igreja? Imagina o nosso jeito de entrar, a maneira como nós nos sentamos, a maneira como nós saímos, a maneira como nós cantamos, a maneira como nós nos olhamos uns aos outros. Pensa comigo, um Deus que cria nada mais, nada menos do que mais de 100 bilhões de estrelas. O nosso Deus é um grande Deus. E se você está passando por um problema insolúvel, querido, ele é insolúvel e impossível para você, mas para Deus não é. Esse é o grande Deus que nós adoramos, que se manifesta na sua palavra. E o texto continua, ainda no verso de número 6, e todo o povo respondeu amém, amém, e levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. O texto está dizendo para nós que quando eles liam o texto, eles bendiziam ao grande Deus. E eles diziam amém, amém. E amém, você sabe, significa assim seja. Eu me sujeito ao Senhor, eu me rendo ao Senhor. E na sequência, queridos, eles levantavam as mãos. E quando a gente levanta as mãos, nós estamos expressando a nossa necessidade de Deus. Quando nós estamos afogados, é com a mão que nós chacoalhamos. Quando nós estamos perdidos, é com a mão que nós acenamos. Nós precisamos de Deus. E o texto diz para mim e para você aqui, que essas pessoas então depois disso, elas adoravam ao Senhor com o rosto aonde? No chão. Se o texto começa dizendo que o nosso Deus é um grande Deus, o texto termina dizendo que o nosso lugar é o pó de onde nós viemos. Irmãos, nós não somos nada. Nós não somos nada. Isso é pó. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos, porque ainda carregamos uma imagem deturpada a nosso respeito, achamos que somos alguma coisa. Irmãos queridos, nós não somos nada. Deus é grande. Nosso lugar é com a cara no chão, adorando a Deus no pó. Nós não somos nada. E a palavra do Senhor no verso 7 e 8 diz assim, na segunda parte do verso 7, e os levitas ensinavam, ou seja, os levitas faziam as pessoas entenderem o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. E o autor aqui no original, ele colocou a palavra para claramente, parash, traduzindo. E aqui, queridos, eu gostaria de voltar aos pais e mães aqui. Os levitas daquela época traduziam. Veja que o povo, eles tinham enfrentado anos de cativeiro babilônico. E na Babilônia eles tiveram contato com o aramaico. O livro de Neemias tem algumas partes aqui em aramaico. E era papel dos levitas daquele tempo traduzir. Ou seja, as pessoas tinham alguma confusão com o hebraico, a língua mãe, e os levitas então traduziam. Uma vez que o aramaico era a língua diplomata internacional entre as nações, e os levitas traduziam pai e mãe. Você é chamado a traduzir a Bíblia para o seu filhinho, para a sua filhinha.
Querida professora de escola sabatina, você é convidada para traduzir a Bíblia para os seus alunos. Querido amigo ancião que prega eventualmente na nossa igreja, nos cultos de quarta-feira, você é convidado a traduzir a Bíblia e pesa sobre a minha responsabilidade. E eu digo isso com temor e com tremor, traduzir a palavra para que você possa entender. A igreja existe para traduzir em linguagem que as pessoas possam entender o sentido original e pleno do texto. E caminhando para a parte final, verso de número 9, na última frase, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Irmão, se nós não odiamos o pecado, nós não choraremos em arrependimento. Se nós não odiamos o pecado, nós não choraremos em arrependimento. Acontece que hoje, para pecado, a gente tem desvio de conduta. Para pecado, a gente tem desvio de comportamento. Para pecado, nós temos um hábito ruim. Para pecado, um desvio de caráter. Irmãos, infelizmente o pecado se banalizou no nosso meio. Demos nome bonito para coisa feia. E por isso que hoje é tão difícil, e eu estou falando de mim agora, como pastor, confrontar as pessoas com seus pecados. Fazer uma mensagem bíblica, onde você é colocado contra a parede, contra os pecados que você tem cometido e vivido. Porque quando eu vou para o YouTube, é terapia o tempo inteiro. É terapia financeira, é terapia emocional, é terapia física, é terapia espiritual. Você é a coisinha mais linda que Jesus criou. E eu queria lembrar você que Jesus não morreu na cruz para você realizar o sonho americano. Jesus morreu na cruz porque você é um ser vil, mau, pecador. É fato que ele preferiu morrer por você a viver sem você. Mas isso não nos torna melhores. Isso escancara a podridão da nossa alma. E o povo, quando lia a palavra, eles se lembravam que eles estiveram no cativeiro por conta da desobediência. O povo entendeu que a desobediência, que o meu, seu pecado, nos leva à escravidão, ao fundo do poço, nos amarra, nos torna cego, nos torna fraco. Querido, abandone o pecado. Eu não sei por onde você tem navegado na internet, abandone esse lixo. Eu não sei com quem você tem conversado nas redes sociais, marido, esposa, não é conveniente que vocês fiquem conversando altas noites da madrugada com pessoas do sexo oposto. Não dê uma faísca para o inimigo, porque ele causa uma fogueira. Abandone o pecado. Essa gente via que eles estiveram em cativeiro porque eram desobedientes e choravam. Arrependimento. Se arrependa dos seus pecados. Abandone o pecado. Pastor, eu não posso, eu sei que você não pode, querido. E está aí a beleza da graça de Cristo Jesus. Diferente da aceitação, da tolerância humana, que quer colocar você aonde você está, do jeito que você está, a graça divina te tira de onde você está e transforma a sua vida, é libertadora. E eu queria destacar os 2 últimos pontos para eu terminar. Verso de número 4, eu preciso de voltar nele. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Esdras, o escriba, estava num púlpito, num migdal, segundo o hebraico, uma torre de madeira que fizeram para aquele fim. Vocês percebem que para eles lerem a Bíblia, eles se prepararam. Eles se prepararam. Queridos, olhem aqui. A realidade é como uma bigorna, ela se impõe. E a realidade da nossa vida não é isso que a gente vê aqui. A realidade da nossa vida é trabalho, muito trabalho. É família, é pagar conta, é correr atrás da vida, ok. Mas eu preciso te fazer ao máximo caminhar do real para o ideal. E o nosso ideal é mais ou menos assim. Sexta-feira, queridos,
procure dar uma limpeza na casa na parte da tarde. Se não der para dar uma limpeza, dá uma arrumada. Mas não deixa do jeito que está, igual foi a semana inteira. Se os teus filhos têm mais de 7 anos, você já pode distribuir um banheiro para um, outro banheiro para outro, um quarto para aquele, um quarto para aquela. Dá para o marido a cozinha, vai você arrumar para o vecchio na sala. Dá uma arrumada na sua casa. Irmãos, faça o pôr do sol. Reúna a família. Canta um hino. Lê um texto da Bíblia, uma meditação. Fale um versinho cada um. Faça o pôr do sol. Vá dormir cedo em nome de Jesus. Durma cedo. No outro dia de manhã, acorde. Leia a Bíblia. Você sozinho. Um verso, um capítulo. Leia a Bíblia. Reúna a sua família. Orem em família. Tomem o café da manhã juntos. Querido irmão, querida irmã, nós não precisamos de uma roupa para cada sábado. Não há pecado nem problema em repetirmos o terno, a camisa, a gravata, o vestido. Não faça do centro de sábado de manhã a sua preparação exterior. Com todo respeito, a gente sabe que você não é tão bonito igual está aqui. Não faça esse o centro. Procure cuidar do seu coração. Que coisa triste. É quando a gente sai para vir para a igreja, bater nas portas do carro, pá, pá, aquela cara emburrada, e a hora que vira ali, o pai já tem que dar aquele toque, ó, arruma essa cara aí, para com esse choro, se arruma e vão para a igreja. E a gente tem que entrar naquela falsidade, naquela hipocrisia, porque a roupa está bonita, mas o coração está como um trapo espedaçado. Não faça da sua aparência o ponto central da sua adoração, cuide do seu coração. Queridos, a comida do nosso sábado, saudável e prática, a gente não precisa de banquete. Pai e mãe, vista os seus filhos adequadamente. Mostre que para vir para a casa do Senhor, tem uma roupa adequada para esse lugar. Eu não sei você, mas eu venho de um lar muito simples financeiramente. E a gente tinha em casa a roupa de ficar em casa e a roupa de sair. A de ficar em casa era aquela que dava para tudo. A roupa de sair era aquela da igreja. Olha, era uma ou duas peças, não mudava muito. Mas a gente sabia que aquela roupa ali era para encontrar com Deus. E isso vai colocando na cabecinha dos nossos filhos a ideia da importância, do valor. Deus me ama, mas Ele não é como eu, Ele é diferente de mim. E eu queria dizer mais um detalhe sobre isso, querido. Além de cuidar da sua roupa, cuide para que os seus filhinhos venham para a igreja com a Bíblia e com a lição da escola sabatina. Que os seus filhos venham para a igreja trazendo alguma coisa nas mãos, uma ofertinha, pode ser uma moeda, pode ser $1, mas a gente não vem para a casa de Deus de mãos vazias. Eu queria falar sobre a leitura da Bíblia aqui da frente. Irmãos, roupa não salva ninguém, nem leva ninguém para o inferno. Mas eu não vou trabalhar do mesmo jeito que eu estou dormindo. Eu não vou para a praia de terno e gravata, mas eu não venho para a igreja de sunga e shorts. Roupa não salva, mas existe decoro, existe respeito, existe um protocolo para cada ambiente. E eu tenho pedido e orientado junto com os meus irmãos anciãos, não é um ponto de vista apenas meu, para que aqueles que venham aqui à frente, seja para pregar, anunciar e cantar, que venham com decência. Sabe que um cuidado que a gente ter ao vir aqui na frente com a roupa, é não permitir que em nada na minha roupa se torne um ruído na minha comunicação. Eu venho aqui e quando eu chego aqui, eu sou a igreja com cara e com corpo. E a mensagem que eu transmito é mais importante do que eu como mensageiro. Ou seja, a minha preocupação com a minha roupa é não deixar que em nada a minha roupa chame atenção. Mas que a mensagem seja o centro.
E por isso, quanto mais simples eu vier, quanto mais modesto for, uma roupa que seja mais possível adequada a esse ambiente, e queira você ou não, aceite você ou não, nós temos uma cultura cristã que na igreja, geralmente aqui à frente, as mulheres vêm de vestido, os homens vêm de terno e gravata, com uma ou outra exceção. E isso não tem nada que ver com a tua salvação ou o jeito que Jesus te aceita ou não. Isso tem que ver com liturgia, com protocolo, com respeito e, sobretudo, com a percepção de que nada na minha roupa, em mim, pode chamar mais atenção do que a mensagem, porque o centro é a palavra do Senhor. E finalmente, querido, verso de número 12, Neemias 8, verso 12. Então todo o povo se foi a comer, a beber e enviar porções, e a regozijar-se grandemente, ou seja, o povo saiu dali para comer e para beber e se alegrar grandemente. Por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. O povo foi embora feliz, o povo foi embora alegre. Veja que antes eles haviam chorado, caíram em arrependimento pelo pecado, mas choraram, mas foram embora felizes. Por quê? Porque eles entenderam o que foi dito e explicado pela Bíblia. Irmãos, nós não estamos aqui à frente, seja quem for, para falar da minha história pessoal, do meu testemunho pessoal. Não estou aqui para expor os meus sentimentos, as minhas percepções, os meus gostos, as minhas vontades, as minhas paixões. Nós estamos aqui para ensinarmos a palavra do Senhor. E aquele povo foi embora, feliz, alegrando-se, porque eles entenderam a palavra do Senhor. E a razão de nós nos reunirmos aqui e sairmos daqui é termos o encontro com a palavra, porque aqueles que encontram a palavra, entendem o texto, encontraram e entenderam quem é Cristo Jesus. E é isso que o teu coração precisa. O teu coração não precisa de história motivacional, o teu coração não precisa de sentimentalismo, o teu coração não precisa de nada mais a não ser de compreender e ver através da palavra quem é Cristo Jesus. E por isso, depois de entendermos a palavra, nós podemos ir embora felizes, porque aqueles que encontraram a palavra, que entenderam a palavra, tiveram um encontro pessoal com Cristo Jesus, que é tudo o que nós precisamos. Irmãos, eu quero encorajá-los, motivá-los a você pessoalmente escavar as Escrituras como um tesouro, mergulhar na palavra, se desafiar. Deus, eu quero estudar, eu quero ler, eu quero esquadrinhar, eu quero entender a tua palavra. Lembre-se daquelas 10 regras, pega isso no Facebook ou lá atrás, leve com você e se desafie, dedique tempo e Deus vai te abençoar. E as tuas fronteiras mentais vão se alargar e você vai ver que pode sim acontecer uma revolução na sua vida, de uma forma geral, por se dedicar à leitura e estudo da palavra. E eu pergunto, quantos nesta manhã querem de coração renovar na vida o desejo por estudar a palavra do Senhor? Querem, Senhor, de leitor, eu quero deixar e passar para um outro estágio, eu quero pesquisar, eu quero estudar. Eu não quero mais ficar na dependência do que o pastor prega, do sermão que eu ouço no YouTube, da palestra. Não, eu quero colocar o meu cérebro diante da palavra e estudar a Bíblia. E quero fazer disso uma regra para a minha vida. Levante a sua mão. Querido Deus, entenda essas mãos levantadas como uma mão que se ergue para o alto pedindo ajuda, socorro, auxílio. Precisamos do Senhor para entendermos a Bíblia. Precisamos do Senhor, inclusive, para irmos à Bíblia. E ao sairmos da Bíblia, precisamos do Senhor para que a nossa mente possa ser formada, moldada por aquilo que a Bíblia nos disse. Dá-nos coragem, dá-nos disciplina, dá-nos ânimo, relembre a nossa mente e nos guie no estudo da Tua Palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Espero que você, ao sair da casa do Senhor, saia na certeza que você teve um encontro com a palavra do Senhor.
Nós iremos cantar o hino de número 165. Os nossos diáconos logo mais estarão às beiras do banco, nos indicando a nossa saída. Eu estarei à porta me despedindo de todos. Desejo um bom e feliz sábado para você, meu irmão. Que Deus abençoe. Vamos ficar todos em pé? Vamos cantar o hino Dá-me a Bíblia. Dá-me a Bíblia, que ela eu tanto anelo, no seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova, que nosso Mestre veio anunciar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Na minha Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e além, que minha alma veio a renovar. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Na minha Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Da minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho